pessoal, eu sou a professora Daniele Freitas e vamos a mais um conteúdo. Mais um conteúdo de língua portuguesa. Hoje nós vamos estudar o gênero textual reportagem. A reportagem é um gênero textual jornalístico de caráter dissertativo expositivo. Tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor de uma maneira clara, com linguagem direta. A estrutura da reportagem é constituída por título ou manchete, subtítulo ou título secundário, lead e corpo do texto. O título ou manchete é formulado de forma a chamar a atenção e despertar o interesse dos receptores, ou seja, dos leitores. Consiste geralmente em frases de efeito, e elas são frases concisas. Subtítulo ou título secundário. Complementa o título principal e apresenta mais informações, ainda que breves, sobre o que será encontrado no texto. Esse elemento é facultativo, não é obrigatório a presença do subtítulo ou título secundário na reportagem. A lead é o primeiro parágrafo do texto no qual são apresentadas as principais informações da matéria. Devido ao caráter mais detalhado da reportagem, a lead não precisa responder todas as perguntas. O que, quem, quando, onde, como, por quê. A lead ela vai se encontrar no primeiro parágrafo do texto, não necessariamente respondendo a todas essas perguntas. Não necessariamente vai ter o local que aconteceu, as personagens, quando ocorreu, como ocorreu, qual motivo, não necessariamente terão essas perguntas da nossa lead, a resposta a essas perguntas. O corpo do texto. O corpo do texto é o desenvolvimento da reportagem. É o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter, como pesquisas, entrevistas, material gráfico, etc. Observação. A reportagem não precisa ser estruturada no modelo de pirâmide invertida, em que os fatos mais relevantes são apresentados por primeiro, seguindo de suas explicações e desdobramentos. A reportagem não precisa ser estruturada de modo que seja uma pirâmide invertida, ou seja, ver de fatos irrelevantes para os menos irrelevantes. Ela não precisa seguir essa estrutura da pirâmide invertida. Quais são as características peculiares das reportagens? Ela é um texto em primeira pessoa. A reportagem também pode ter texto em terceira pessoa. Presença de títulos. A reportagem possui a presença de títulos. A reportagem pode trazer temas sociais, políticos, econômicos, entre vários outros temas. A linguagem é simples, clara e dinâmica. A linguagem precisa ser simples, clara e dinâmica. O discurso da reportagem tem-se o discurso direto e indireto. A reportagem ela pode ser objetiva ou subjetiva. A reportagem ela pode ser objetiva ou subjetiva.
mas a sua linguagem precisa ser formal. A linguagem da reportagem precisa ser formal. E os textos são assinados pelo autor. Bom, essas são algumas características da reportagem. Agora, existem 3 tipos de reportagem. Quais são esses 3 tipos de reportagem? Nós temos expositiva, opinativa e interpretativa. A reportagem expositiva vai acontecer quando apenas apresenta os fatos de forma objetiva e imparcial. A reportagem opinativa ocorre quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter, vai trazer uma opinião do repórter. A expositiva vai expor, apresentar detalhes que sejam objetivos e imparciais. A opinativa vai trazer opiniões. Interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Então, são esses 3 tipos de reportagem: expositiva, opinativa e interpretativa. Agora nós vamos à nossa atividade, que eu vou explicar melhor para vocês como que é essa atividade. A atividade que eu coloquei aqui para vocês, ela vai estar disponível na plataforma de vocês. Em forma de um formulário. Vocês estão conseguindo visualizar esse meu formulário? Está sendo apresentado para vocês? Tá escuro. Tá escuro? Tá, deixa eu modificar a apresentação aqui. Vou apresentar para vocês uma janela. Estão conseguindo ver? Agora sim. Essa é a janela do nosso gênero textual reportagem. O que vocês vão fazer? Colocar o nome completo aqui, marcar a turma G, né, que é só o nono G, e vai fazer a leitura daqui. Afinal, o que é uma reportagem? O que será que é uma reportagem? Extra! O que será uma reportagem que está na mão desse garotinho aqui gritando, né? Então, reportagem é o quê? É um gênero textual do campo jornalístico e midiático e pode ser escrita, televisiva ou radiofônica. Ela pode ser aquela reportagem que está na folha do jornal que você lê, pode ser aquela reportagem que está na televisão, que vai ser passada pelas emissoras de TV. Embora apresente uma estrutura similar da notícia, título, subtítulo, lead, corpo do texto, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas, depoimentos, análise de dados e pesquisas. Então, aqui tem uma explicação aqui bem mais aprofundada para vocês darem uma lida, e depois vocês vão me responder aqui. Uma reportagem tem por finalidade o quê? Qual que é a finalidade da reportagem? Fazer uma narração sobre o fato marcante da vida de uma pessoa? Noticiar o fato relevante na sociedade? Denunciar algum problema da sociedade? Informar ao mesmo tempo em que prevê criar uma opinião nos leitores? Qual seria a finalidade dessa reportagem? Vai marcar aqui qual que é a finalidade dela. Depois tem um vídeo aqui que eu vou passar já para vocês assistirem. E baseado nesse vídeo, a gente tem um texto que vocês vão também fazer a leitura dele para responder as questões seguintes. Na questão seguinte, você vai me falar qual que é o assunto desse texto que foi lido. Na questão 3, a partir das reportagens, o que podemos aprender com as histórias de Nicholas e sua mãe, que é esse texto aqui grandão. E na questão posterior, a gente tem aqui WhatsAppnit. Teclar demais no celular pode causar WhatsAppnit. Alguém já ouviu falar nessa palavra WhatsAppnit? Né? É um termo novo aí que a gente está vendo na nossa linguagem.
E vocês vão fazer a leitura que vai ter algumas informações sobre esse WhatsApp Meet. E vai falar para mim qual que é o objetivo dessa reportagem. Qual seria o objetivo dessa reportagem? Lembra o WhatsApp Meet? Lembra quando eu falei sobre conhecimento de mundo, né? Quem lembra desse termo NIT vai se remeter a outras doenças, rinite, sinusite, aqueles ites que o povo brasileiro tem, muitas pessoas têm. Então, esses ites aí, o WhatsApp NIT vai nos remeter a alguma inflamação que acontece. Vocês vão fazer a leitura desse texto e vão me dizer o que é esse WhatsApp NIT. E depois vão fazer a questão 4 e a questão 5 e a 6, que é sobre esse texto. E enviar uma cópia para o e-mail de vocês, se vocês quiserem, tá? Depois clica no botão de enviar. Então, vamos voltar aqui. Eu vou fazer a leitura desse segundo texto aqui, que eu achei bastante interessante, sobre o WhatsApp Meet. Então, vamos lá. Uma mulher de 34 anos recebeu o diagnóstico de WhatsApp Meet, inflamação nos polegares e punhos, pelo uso excessivo do smartphone e do aplicativo de mensagem de texto WhatsApp. Olha só um novo termo aí que veio para a nossa língua portuguesa, WhatsApp Meet. Daqui a pouco todo mundo vai estar usando esse termo, vocês vão ver. O caso foi descrito na revista de medicina The Lancet por uma médica da Espanha. A paciente chegou ao hospital com fortes dores nas mãos e relatou que, na véspera do Natal, ficou trabalhando. Por isso, no dia seguinte, passou cerca de 6 horas trocando mensagens de boas festas. O movimento contínuo e repetitivo com os polegares causou a WhatsApp Meet. O tratamento prescrito foi a abstinência total do telefone, além de anti-inflamatórios. Então, galerinha, fica a dica aí. Vocês que usam computador ou celular o dia inteiro, principalmente o celular, ele pode causar essa WhatsApp Meet, que é o que? Você tecla muito segurando com os polegares e acaba criando uma certa inflamação nos seus dedos. E aí você vai ter que passar a tomar anti-inflamatórios. E, principalmente para não piorar, você vai ter que suspender o uso do celular e dos aparelhos eletrônicos que demandam esses movimentos repetitivos e constantes. Então, a inflamação nos músculos da região da mão e antebraços pelo uso de dispositivos tecnológicos não é nova. Na década de 1990, médicos relataram a nintendinite, ou Nintendo Turbo, diagnosticada em usuários constantes de videogames. Nos anos de 2000, veio a BlackBerry Thumb e a tendinite de SMS, que ocorriam dos donos dos primeiros celulares. Então, essas doenças veio já de muito antes dos novos celulares, né? Já veio daqueles celulares antigos, aqueles que a gente chamava de tijolões. Muitas pessoas já adquiriram essas doenças naquele momento. E do videogame é por conta de ficarem muito tempo jogando videogame, fazendo movimentos repetitivos, e acabaram adquirindo essa Nintendo Thumb ou Nintendinite. Segundo o ortopedista Matheus Saito, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP, e o WhatsApp Meet é mais comum do que se imagina. E o número de pessoas atingidas cresce diariamente. Muitos profissionais tentam transformar o smartphone num escritório portátil, mas esses aparelhos não estão adaptados a um uso tão constante e repetido. Saito ressalta que uma das formas de evitar problemas é utilizar smartphones e tablets para consumir informação e não para produzir textos longos. Então, se você tem o seu celular, a indicação é que você não escreva textos muito longos e rotineiramente neles, principalmente vocês que estão nas aulas online. É preferível que vocês usem computadores, não fiquem muito tempo fazendo movimentos repetitivos. E evitem ficar o tempo todo teclando e utilizando esses movimentos para não adquirirem doenças.
Saito ressalta que uma das formas de evitar é utilizar os smartphones e tablets para consumir informação. Então, quando ele fala para consumir informação, quer dizer o quê? Que você utiliza esses meios para você obter essas informações, não para você escrever textos muito longos, para você fazer esses textos, porque aí você vai estar fazendo esses movimentos repetitivos e criando essas WhatsApp niches da vida. A interface nesses aparelhos ainda precisa melhorar. Não dá para substituir um computador quando se quer saúde para as mãos. O fisioterapeuta Rodrigo Pérez diz que, para usuários constantes de dispositivos móveis, é importante fortalecer os músculos. Exercícios localizados e fisioterapia ajudam a reduzir as dores. Então, quando você for utilizar muito tempo esses aparelhos, o que é recomendado? Você fazer exercícios, uns 10 minutos de aquecimento nas mãos, mas ninguém faz, né, gente? A gente só faz isso aqui quando tá já com a doença avançada. Outras dicas são alternar as posições de uso e usar compressas geladas para amenizar o processo inflamatório. O reumatologista José Ribamar Moreno, especialista em dor, recomenda que, caso seja necessário teclar por mais de 45 minutos, sejam feitos intervalos de 15 minutos, segundo ele, há fatores que podem gerar mais riscos de desenvolver tendinite. Então, o que ele recomenda? Que caso você precise teclar, fazer um texto que demore mais de 45 minutos, que você tenha intervalos entre esses textos, porque senão você vai adquirir mais rapidamente uma tendinite e daí não será possível tratá-la tão rápido, né? Terá que fazer todo um processo de tratamento e não é tão simples assim, né? Aí vai ter que provavelmente entrar com medicação para desinflamar esses tendões. Gravidez, obesidade, estresse, tabagismo e sedentarismo são fatores de risco. É importante não somar fatores. O médico ainda ressalta a importância do diagnóstico de WhatsApp NIT, que ligou a dor ao uso de um dispositivo específico. O interessante do diagnóstico é que a autora conseguiu fazer a relação direta do uso do WhatsApp e do quadro que apareceu logo em seguida. Foram 6 horas direto no uso do aplicativo, um fator que desencadeou a tendinite. Apesar do problema, o paciente diagnosticada com WhatsApp NIT não cumpriu a indicação médica e voltou a enviar mensagens pelo aplicativo na véspera de um ano novo. Então, mesmo depois disso aqui tudo, a paciente continuou a fazer as mensagens e enviar as mensagens. Com certeza deve ter agravado o quadro de tendinite que ela tinha. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pausar a nossa gravação para que não fique muito grande o nosso vídeo. E nós vamos dar continuidade à nossa aula. Trabalhando o gênero textual reportagem.